Bem-vindos à nossa aula 19 do nosso curso de JavaScript. Hoje a gente vai falar sobre getters e setters. Vamos começar aqui criando uma nova pasta. Vou colocar aqui que é a nossa aula 18. Que na trilha aí do curso ela é 19 porque teve uma aula teórica que eu acabei não criando uma pasta aqui porque era uma aula teórica. Então vamos lá. Vamos chamar essa pasta nossa nova de getters-setters. E vamos criar um index.js aqui. Como a gente já vem falando nas últimas aulas sobre a S6, essa é mais uma atualização que ela introduziu para a gente a possibilidade de estar usando getters e setters. A gente usa o get e o set, a gente vai ver ele daqui a pouco na prática dentro das classes. Isso permite para a gente um controle mais refinado sobre como a gente pode acessar e modificar os atributos de um objeto. Mesmo que o conceito de encapsulamento, que uma das coisas seria proteger os atributos de acesso direto, e mesmo assim, com isso, a gente, mesmo isso não sendo nativo de JavaScript, a gente pode seguir um padrão de nomenclatura para indicar que certos atributos são privados. E para isso basta a gente passar um underline. Mas vamos ver na prática aqui que vai ficar bem mais fácil da gente entender. A gente pode começar aqui criando uma classe chamada Saiyajin. A gente vai usar essa classe para quê? Ela vai representar o personagem da raça Saiyajin do Dragon Ball que a gente quer transformar em Super Saiyajin, que é o objetivo da aula, aumentando o poder desse personagem. A gente pode vir aqui dentro, criar um constructor, a gente já viu isso em outras aulas, e ele vai ter dois atributos, o nome e o nível de poder. Então, a gente pode fazer o seguinte agora. A gente vai inicializar esses atributos do nome e do poder, e a gente vai usar o underline aqui, porque a gente quer indicar que esses atributos eles não devem ser acessados diretamente. Então, vamos passar aqui, underline name, que é o pulo do gato da aula, é igual ao name. E o mesmo para o nível de poder dele. Underline é igual ao nível de poder. Beleza? Então, quando a gente está usando esse underline aí, a gente está dizendo que ele não deve ser acessado diretamente, mas a gente vai encontrar um meio de manipular isso daí, que é o objetivo da aula de hoje. Com esse constructor criado, a gente pode criar um nosso primeiro getter aqui, que vai ser um get. Então, vamos lá, get name. Vamos abrir um símbolo de objeto aqui. A gente está criando esse get aí para poder pegar o atributo do name que a gente declarou aqui em cima. Tá? Nada mais está fazendo aqui é get, do nome, a gente vai pegar esse nome e a gente só precisa fazer o retorno, passando aqui um return, pegando esse this.underline name. Bem simples de entender, bem autodescritivo o próprio código ali. E aí, a gente também vai poder fazer o setter desse name. Então, a gente pode criar aqui um set name e a gente pode passar um novo nome para esse Saiyajin no futuro, que vai ser a conclusão do exemplo da aula de hoje. Então, a gente está criando esse set name aqui para permitir que a gente possa alterar o nome do usuário. E a gente passou ali a prop new name para ser o novo nome quando a gente quiser fazer essa manipulação. Diferente do get, que foi só retornar o nome, a gente pode fazer uma condicional aqui. A primeira condicional que a gente pode estar fazendo aqui a gente pode criar um if, e esse if ele vai servir para quê? Para garantir para a gente que o nome que esse novo nome do personagem ele não é vazio. Então a gente faz o quê? A gente pega aqui nosso new name, verifica se ele é igual a uma string vazia. E se ele for uma string vazia, a gente precisa avisar o usuário. Então vamos lá, console.log, o nome. Beleza. Se não for vazio, a gente dá um return aqui. E se ele não for vazio, a gente pega esse novo nome aqui embaixo, passando o novo nome para ele. Basicamente é isso aí. E agora, da mesma forma que a gente fez um get para o nome, a gente precisa fazer um get para o poder também. Então, vamos estar criando isso a partir de agora. E a gente só vai fazer aqui o retorno
passando ali como privado, né? Então a gente passando underline ali, bem igual a gente fez o nome. E a gente também vai ter o nosso set, assim como a gente teve ali para o nome, para o nosso poder. Então, power level, a gente vai passar aqui um new power level como prop para ele. E a gente vai fazer uma verificação também, igual a gente fez aqui para ver que ele era diferente de uma string vazia. A gente precisa fazer uma verificação se esse poder ele é positivo. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente cria um if, pega aqui a nossa prop e a gente verifica se ela não é menor do que 0. Bem simples assim. Podemos colocar aqui o console log e a gente faz aqui a verificação e colocar o poder de Luca não pode ser negativo. Senão o cara é muito fraco, né? E daí a gente retorna aqui. A gente não está criando Curirim, né, galera? E aí, this.powerLevel e atribuímos aqui no powerLevel. Beleza. Com isto armado, o que a gente pode fazer agora? A gente precisa criar um método para a gente transformar um Saiyajin em Super Saiyajin. E fazendo essa transformação, a gente aumenta o seu poder. Então, a gente pode criar um método aqui chamado transform. E primeiro, a gente pega o nome desse personagem para a gente notificar quem que a gente está transformando em Super Saiyajin. A gente vai usar aí esses templates, né, porque a gente quer pegar dados JavaScript, já falamos muito sobre isso, então seria chovendo molhado aqui no curso. Vamos pegar o this.underline name, lembrando que ele é um atributo privado, se transforma em Super Saiyajin. Beleza, então se a gente estiver fazendo do Goku, que vai ser o nosso primeiro exemplo, ele pegaria aqui, ó, this name seria Goku, se transforma em Super Saiyajin. Beleza? Até acredito que está de boa de entender. E no universo de Dragon Ball, basicamente uma transformação num nível de Super Saiyajin aumenta o poder de luta em 50 vezes. Então a gente pega aqui, ó, this.underline_powerLevel e a gente faz essa multiplicação por 50 para garantir que esse cara se transformou. Daí, para a gente fazer essa transformação agora aqui, ó, fora da nossa classe, a gente pode criar uma variável let chamada Goku. E a gente faz o que com essa variável? A gente pega ela e faz uma instância da classe de Saiyajin que a gente acabou de criar ali em cima. Lembra, para instanciar a gente passa para o new, né, Saiyajin, que é a classe que a gente criou. E aí, ela tem duas props, certo? Ela tem a prop name e ela tem a prop do poder. Então, nome é uma string, tanto que a gente está verificando aqui se ele não é uma string vazia. Então, vou passar aqui o nome dele, é Goku. E a gente passa aqui um poder inicial para ele de 9.000, por exemplo. Então, o Goku é um cara bem fortão. Para a gente poder conseguir visualizar ali no terminal de um modo mais tranquilo, vamos primeiro ir pegando todas as informações que a gente precisa, como, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nome, e vamos pegar aqui, ó, Goku, que é a classe, que é a variável que a gente acabou de criar, e de dentro da classe a gente pega o nome dele. Então, assim, a gente conseguiu acessar o nome do personagem. E também vamos acessar o poder inicial dele, que é esse 9.000 aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó, console.log. Vou passar aqui, ó, nível de poder, 2 pontos. E agora a gente pega aqui Goku, ponto, nível de poder. Beleza. Aí lembra que a gente criou aqui o nosso transform? Vamos pegar ele aqui agora para a gente estar usando ele. Como é que a gente faz isso? A gente pega o nosso Goku, que a gente acabou de criar ali a nossa variável, e a gente usa o nosso transform para poder exibir o Goku se transformando em Super Saiyajin. E aí, isto feito, a gente pode pegar aqui e pegar o poder aumentado do Goku. Então, assim, ó, vamos colocar aqui, ó, aumentou poder para, e aí a gente passa aqui a nossa variável do Goku e o poder dele depois de já ter sido aumentado por causa da nossa transformação aqui. Vamos lá no terminal agora.
Vou colocar um NVM use 20 para usar o Node na versão 20, que eu não sei em qual que está ali. E vou dar um clear aqui para limpar o terminal. A gente está na pasta 17, tá vendo? Então eu quero sair dessa pasta. Eu vou dar um CD, dois pontos. Voltei um nível. Agora eu estou na pasta do curso aqui. E isto feito, a gente pode entrar na pasta 18. Aperta o Tab aqui para ele completar o nome. Quando você apertar o Tab, caso ele não dê esse autocomplete, é só digitar o nome completo da pasta aí do jeito que você fez. Com isso feito, vou dar um clear aqui de novo. Vamos rodar aqui o Node index.js. Por que não funcionou? Porque, como sempre, eu não salvo, né? Eu sempre faço isso aqui nas aulas. Vamos lá, então. Ele pegou para a gente o nosso primeiro console log, pegando o nome e o poder inicial dele. Aqui foi aquele notificando qual personagem a gente iria estar transformando em Super Saiyajin. E aqui, como a gente usou o Transform, ele pegou a cara, ele aumentou o poder inicial dele, que era esse 9.000 vezes 50, deu esses 450.000, que foi a evolução do poder dele. Mas lembra que a gente também criou a possibilidade de poder alterar o nome desse personagem e também passar um novo poder, né, caso a gente queira. Se a gente quiser, é claro que aqui o nome Goku agora ele não vai fazer tanto sentido, mas é só para a gente entender como fazer essa manipulação. Se a gente quisesse fazer do Vegeta, por exemplo, uma vez que a gente mudou o nome ali, se a gente tenta acessar aqui o nome do personagem, ó, a gente passa aqui, ó, novo nome, a gente salvar e rodar aqui de novo. O que deu errado, galera? Porque eu não coloquei nome, name, né? Coloquei nome em português, só por isso que deu errado. Agora, se a gente ver aqui, ele trocou o nome do personagem. Então, é assim que a gente conseguiria ficar manipulando a classe. Faltou, né, explicar como é que a gente poderia cair nos nossos casos de erro, né? Que seria aqui do poder de luta não poder ser negativo e o nome de Saiyajin não poder ser vazio, né? Eu não vou apagar os outros consoles, essa parte que eu vou apagar, vou comentar. E vamos ver como é que a gente faria isso. Se a gente tirasse aqui, olha, o underline, que eu falei que era o pulo do gato da aula, e a gente passar aqui uma string vazia, e aqui um -1, para ser menor que 0, se a gente vier aqui, a gente cai nos nossos console logs, tá? O nome de Saiyajin não pode ser vazio, poder de luta não pode ser negativo, e aí você vê que ele já deu undefined, e ele deu um not a number, porque as coisas não funcionaram. Pegamos um undefined aqui também no nome. Então, dessa maneira que a gente testaria o caso de erro. Ah, eu tirei lá. Nosso sistema ainda funcionaria mesmo assim, mesmo sem a gente ter tirado lá o underline? Se a gente voltar aqui o Goku e voltar aqui um poder que seja positivo, pode ser até somente tirando o sinal de menos, nosso sistema ainda funcionaria, tá? Qual que é a grande diferença que está acontecendo aí? Se a gente garantir que os dados do nome e do nível de poder sejam acessados apenas por meio do get e do setters, a gente ainda está evitando acesso direto, porque quando a gente criou os nossos gets, que seria esse e esse cara aqui, e os sets, ó, que seria aqui e o outro set aqui, a gente ainda estava usando underline. A gente ainda estaria mantendo que esses dados eles não pudessem ter um acesso direto, visto que o único meio de acessá-los fosse por gets ou sets. Então isso aí é um modo da gente estar atuando com gets e sets dentro de uma classe em JavaScript. Nos vemos numa próxima aula.